Oi, 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 gente! E aí, tudo bem? Eu tô bem, tô ótima. Tô prontíssima para mais uma EBDO bem aí na sua casa. Estão prontos para a nossa história de hoje? Então, vamos lá? Essa história, crianças, está lá na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2. Vocês lembram que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele passou um tempinho aqui na terra ainda. Ele ficou 40 dias ensinando para os seus discípulos as últimas coisas que ele queria que eles aprendessem. E só depois desse tempo, ele subiu para o céu, para o seu verdadeiro e eterno lar. E aí, crianças, antes de ele subir, os discípulos já ficaram muito tristes com a partida de Jesus. Eles iam se sentir sozinhos sem a presença de Jesus. Por isso, ele fez uma promessa para os seus discípulos. Ele prometeu que mandaria um consolador para consolar eles e não deixar eles sozinhos e tristes. Vocês lembram disso? Pois bem, alguns dias depois que isso aconteceu, chegou a festa de Pentecostes, isso mesmo. Ela era comemorada pelos judeus sempre 50 dias depois da festa da Páscoa. Essa festa, gente, durava vários dias e reunia muita gente vindos de vários lugares distantes. Eles viajavam só para comemorar essa festa junto com todo mundo. E aí, gente, presta atenção. Numa manhã, os discípulos de Jesus estavam todos reunidos em uma casa. Eram vários discípulos. Eles estavam juntinhos reunidos numa casa, orando, isso mesmo. Eles estavam orando a Deus com muito fervor, com muita paixão, com muito amor por Jesus. E aí, gente, em um momento, durante essa oração, eles ouviram um barulho muito forte. Um barulho que parecia um vento de tempestade, e eles viram com os próprios olhos, vindo do céu, uma chama, como se fosse fogo, como se fossem línguas de fogo. E essa chama, quando encostou em cada um deles, eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E essa chama vinha e encostava sobre cada um. E nesse momento, eles eram cheios do Espírito de Deus. E vocês sabem o que eles começaram a fazer? Eles começaram a falar em línguas estranhas, em línguas que não eram a língua deles. Imagina só, por exemplo, se eu e você e a família de vocês, a gente está reunido orando, nós brasileiros, né? Falando em português, orando a Deus em português. E aí, do nada, eu começo a falar italiano. Você começa a falar inglês, a sua mãe começa a falar alemão, o seu pai começa a falar grego, coisas que a gente não sabe, né? Foi isso que aconteceu. Eles começaram a falar outras línguas que não eram as línguas deles. Que louco, né? Pois bem, olha só, não acabou aí não. Quando as pessoas que estavam nos arredores dessa casa, que os discípulos estavam, elas ouviram eles falando, porque eles falavam muito forte, muito alto. Quando essas pessoas ouviram, elas foram correndo para onde eles estavam para ver. Ué, mas o que estava acontecendo? E aí elas foram correndo para ver o que estava acontecendo nesse lugar. E aí, depois de alguns minutos, se reuniram muitas pessoas lá. E aí, gente, eles continuaram falando. E essas pessoas que vieram ouvir, elas escutavam cada uma no seu idioma. Vocês lembram que eu falei que essas pessoas vinham de lugares muito distantes? Então, eram lugares que não eram iguais. Vinha uma de um país, uma de outro, outra de outro. Então, cada uma falava um idioma. E essas pessoas ouviram os discípulos falando cada um na sua língua. Por isso, eles entenderam o que os discípulos estavam falando. E você sabe o que eles estavam falando? Vou te contar. Eles estavam falando das maravilhas de Deus, de tudo de bom que Deus criou, que Deus fez. E essas pessoas ouviram isso e entenderam, tintim por tintim, do que era falado. Que legal, né? E, gente, tem uma parte nessa história que não é muito boa. É o seguinte, algumas pessoas que estavam lá também
olharam para os discípulos e falaram: "Ah, eles estão bêbados? Por que vocês acham que eles estão assim falando igual loucos? Só podem estar bêbados." Olha isso. Mas quando Pedro, que era um dos discípulos, ouviu algumas pessoas falando isso, falando essa coisa horrível, ele não ficou quieto. Não. Ele saiu na frente dos discípulos e começou a falar para essa multidão, para todo mundo que estava lá. Ele começou a falar sobre Jesus. Ele falou assim: "Gente, peraí, vocês acham que a gente está bêbado? Não, nós não estamos bêbados. Nós estamos falando essas coisas porque o Espírito Santo de Deus veio e desceu sobre nós. Por isso que nós estamos falando assim, desse jeito." E aí ele aproveitou, gente, e falou muito mais sobre Jesus. Falou da história dele, falou que aquelas pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados e precisavam também ser batizadas, assim como eles foram, porque só desse jeito elas ganhariam uma vida nova. E depois que Pedro falou todas aquelas coisas para essas pessoas, gente, muita gente que estava lá ouviu o que Pedro falou e aceitou de coração aberto. Por isso eles se arrependeram dos seus pecados e foram batizados, assim como Pedro falou. Que maravilha, né? E vocês sabem quantas pessoas foram batizadas naquele dia? Chuta aí quantas pessoas. Vou falar. Quase 3.000 pessoas foram batizadas. Gente, olha quanta gente foi batizada assim como eles foram e ganharam uma nova vida. Que alegria, né? Então, crianças, foi assim, desse jeito, que os discípulos começaram a falar de Jesus para todos os povos, línguas, nações, para todo mundo. Eles foram e se espalharam e obedeceram a ordem que Jesus tinha dado para eles, vocês lembram? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem foi dada lá para os discípulos, lá um tempão atrás, mas também é uma ordem dada para mim e para você. Então, crianças, que com essa história a gente nunca se esqueça de obedecer a ordem que Jesus nos deu e fazer muitos discípulos por todo esse mundo. Amém? Então, vamos agora para o nosso momento de música. Vamos lá! Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou.
Boas músicas, muito bom, legal. Gente, agora vou dar uma dica para vocês. Para vocês não se esquecerem o que aconteceu lá em Pentecostes, que foi a história que a gente acabou de escutar, e também para vocês guardarem no coração o que acontece com a nossa vida quando o Espírito de Deus vem habitar em nós. Vocês se lembram que os discípulos estavam lá naquele dia orando muito a Deus. E aí veio do céu como fogo o Espírito de Deus e habitou neles. E é isso, gente, que acontece na nossa vida quando o Espírito de Deus habita em nós. Ele enche a nossa vida lá dentro, enche do Espírito dele e a gente fica assim, ó, cheinho do Espírito de Deus. Não é legal? Você quer aprender a fazer, ó, essa mágica? Então vem cá que eu vou te ensinar. Então, crianças, olha só. Para vocês fazerem essa bexiga encher sem soprar, vocês vão precisar do seguinte: uma garrafinha, pode ser tamanho assim, pode ser de 1 litro, maior, tanto faz. Vinagre, aqui dentro, ó, eu coloquei essa quantidade, dá o quê? Uns 2 dedinhos assim de vinagre. Aqui tem 50 ml, tá bom? E eu já coloquei aqui na garrafa. Uma colherzinha, uma bexiga, tá bom? A cor que vocês quiserem. Um funil. Se vocês não tiverem funil em casa, vocês podem pegar uma garrafa sem nada, cortar ela aqui, ó, assim, mas isso é só com a mamãe e o papai, tá bom? Corta ela aqui e aí essa parte daqui vai virar um funil. Você vai virar ela e aí pode ser usada como um funil. E bicarbonato de sódio, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o bicarbonato de sódio dentro da bexiga. Por isso a gente vai usar o funil. Aqui eu vou colocar 3 colherzinhas assim de chá, olha só, dentro da bexiga. Prontinho, agora é só tirar o funil. E aí, a gente arruma a bexiguinha aqui e coloca a bexiga com cuidado na boca da garrafa. Nessa parte, gente, a gente tem que ter cuidado para a bexiga não virar, tá bom? E aí, ó, certifique-se de que ela tá bem posicionada para não vazar nada, ok? Então, vai ficar assim, ó. Como se fosse um cabelinho da bexiga. E aí você vai contando a história, vai contando. E quando chegar a hora, você mergulha o bicarbonato de sódio no vinagre. E é isso que acontece, ó. Uau! O contato do bicarbonato de sódio no vinagre dá como se fosse essa explosão, sabe? Legal, né? E olha que engraçado o formato dessa e o formato da outra. Gostaram? Espero que sim! Crianças, então chegamos ao fim de mais um EBD aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido muitas coisas e que coloquem em prática. Lembre-se, hein? Sempre colocar em prática aquilo que a gente aprende, tá bom? Então vamos orar para a gente acabar esse dia, essa aula tão gostosa. Feche o seu olhinho aí na sua casa e vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigada por esse domingo. Obrigada porque acabamos de ouvir sobre a tua história, acabamos de aprender mais uma coisa sobre ti.
guarda essa história no nosso coração, que a gente nunca se esqueça e a gente se lembre sempre de colocar em prática aquilo que a gente aprende. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado por nos guardar em segurança. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Um beijão. Eu tô com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, tá bom? Tchau, tchau!